Muito bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês, depois dessa trégua exagerada, que nós tivemos. Eu tenho certeza que todos vocês não se afastaram do estudo, da doutrina espírita, do entendimento daquilo que nos eleva, mas estar juntos num ambiente físico e próximo nos permite uma troca de energias que o distanciamento, infelizmente, nos toma. Então é sempre bom ter a oportunidade de voltar, de reencontrar, e Deus vai permitir que em breve possamos retomar essa normalidade, talvez melhorada, porque ninguém passa por uma provação dessa, e a humanidade toda aqui passou, os encarnados e os desencarnados, ninguém passa sem propósitos, há uma razão de ser em tudo isso, e nós vamos também com esses reveses da vida, aperfeiçoando o nosso modo de ser, de pensar, de agir e de interagir com as pessoas. É sobre essa questão também que eu queria hoje refletir com vocês sobre um tema que talvez seja incomum até no meio espírita. Espiritismo e cidadania. Quando as pessoas ouvem a palavra cidadania, nem sempre fica um sentido muito claro do que isso significa. As pessoas entendem que cidadania, às vezes, é um sinônimo de participar da eleição, de votar, de reclamar do governo, de reivindicar alguma coisa que o poder público pode nos dar. Mas a postura de cidadão, ela vai muito além disso. Ela vai da participação da vida da sociedade, do meio onde eu estou. O quanto eu participo dessa vida, dos problemas que essa comunidade tem, uma vez que nós, como espíritas, sabemos muito bem que ninguém nasce em lugar errado, em família errada. Ninguém veio aqui com o pai ou a mãe trocado, não era aquele, ou com os seus irmãos, aquelas pessoas que convivem na mesma casa, com aqueles que participam do seu ambiente de trabalho, com aqueles que participam do seu círculo social. Há um propósito em tudo isso, e a vivência com essas pessoas, a troca de experiências e a minha ação na vida delas é cidadania. É cidadania. Eu posso fazer isso mesclando a minha postura de cidadão com o cumprimento do dever da caridade. É verdade. Quando a gente fala em cidadania, nós pensamos em atitudes positivas, atitudes boas. A caridade é uma delas, talvez a mais importante delas. Mas é claro que não fica apenas nisso, embora se fizéssemos apenas isso, já seria um progresso tremendo. Então, o que eu quero fazer aqui hoje com os senhores é uma reflexão pessoal, daquela que o Livro dos Espíritos nos propõe, quando fala de perfeição moral, e nos dá as características do homem de bem. Homem aqui no sentido de ser humano, evidentemente, do ser humano de bem. E a primeira característica desse ser humano de bem é aquele que interroga a sua consciência, se questiona diante da sua postura, diante do mundo. Então é preciso que eu reflita o que é que significa e que peso tem a minha vida na vida do outro. A minha vida na vida da pequena comunidade familiar, da comunidade religiosa, da comunidade social, da comunidade de trabalho, da comunidade de cidade, da comunidade de estado, de país. O que é que significa e que peso tem a minha atitude
como espírita, o que é que o espiritismo é para mim? O que é que eu sou para o espiritismo? O que ele significa para mim e que impacto isso tem na minha vida? Onde está a força que reside em mim e na doutrina, capaz de despertar os que dormem, e que são muitos, que ainda não perceberam a que vieram, que propósito têm de vida, o que é que estão fazendo aqui e por que estão? A grande maioria, infelizmente. Em que medida a prática evangélica, que eu vou tomando conhecimento, iluminada pela doutrina espírita, me faz um agente transformador do meio em que eu vivo. O que é que significa isso para mim? Como espírita, que tipo de civilização eu escolhi construir? Esse é o sentido de cidadania. Que tipo de civilização eu escolhi construir? Emmanuel, no prefácio do livro Os Mensageiros, de 1944, já nos dava um choque de realidade com esse trecho. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e de consulta. Mais do que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Olha que trecho provocador para o nosso comportamento. Porque, às vezes, o Espiritismo significa para mim algo que me toca profundamente a razão, e eu entendo que aquilo é uma doutrina coerente, que explica muito dos meus dilemas, e tudo isso é verdade. Às vezes o Espiritismo é para mim algo que me toca a emoção, que me toca o coração, como as mensagens espíritas, como a música espírita, que mexe com a minha emoção. Mas vejam, é preciso ir além, porque tudo isso é instrumental, não é finalidade. Lembrem das palavras de Paulo no discurso da caridade, que a ciência um dia passará, também a ciência passará. É preciso que eu, portanto, aprimore meios de viver como trabalhador de boa vontade e viver essa responsabilidade perante o Senhor, que não pode ficar apenas nos instrumentos. O estudo é essencial, é importantíssimo. Eu preciso ter ferramentas para trabalhar. É imprescindível. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me permitir ser tocado nos sentimentos pelas mensagens espíritas, é verdade. Mas eu devo ir além disso. Porque senão eu acabo me assemelhando àquele profissional, vamos imaginar um médico ou um engenheiro, que fez a melhor graduação, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas ele, como engenheiro, nunca executou um projeto, nunca construiu uma casa. Ou ele, como médico, depois de toda essa bagagem de estudo, nunca consultou, nunca fez uma intervenção em favor de um doente. Nunca realizou absolutamente nada que pudesse mudar a vida das pessoas. Está cheio de bagagem, mas bagagem que carrega sozinho.
Então o Espiritismo tem que nos mexer, por isso que eu coloquei aquela frase, do intelecto à ação. Não basta que mexa com o meu entendimento de ciência, de coerência, de racionalidade, porque o Espiritismo propõe uma fé raciocinada, e é ótimo que seja assim, para que a gente não venhamos a nos perder em futilidades, em aparências. Infelizmente, as religiões, todas elas, embora isso não seja mal da religião, seja mal das pessoas que a ela aderem, e aderem de modo errado, as religiões todas proporcionam, algumas mais, outras menos, rituais de aparência. E eu começo a me convencer de que quando participo desses rituais e dessas propostas, já fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte porque fui na missa, no culto, na palestra. Eu já fiz a minha parte porque eu já tomei o passe essa semana, ou a água fluidificada. Eu já fiz a minha parte porque eu me confessei, ou porque eu comunguei. Olha que perigo isso, que perigo. Perigo de que os espíritas não estão isentos. Não é uma crítica a nenhuma religião especial. É uma crítica à maneira como as pessoas encaram as religiões. Começam a achar que existe uma quitação de responsabilidade apenas porque participam daquilo que seria instrumental. Não essencial, instrumental. Aquilo que devia habilitar essas pessoas a algo que seja maior e que faça a diferença na vida dos outros também. Nesse sentido mais amplo, o sentido de cidadania. Vejam que nós estamos cercados por todos os lados das dores do mundo. Somente alguém que fosse muito insensível, cego de alma, seria incapaz de perceber quantas tristezas e quanto sofrimento esse atual estágio da nossa humanidade nos apresenta. Isso desfila na nossa frente a todo momento. É a pobreza, é a doença, é o sofrimento da seca, da miséria de muita gente, dos atos de extremo orgulho e egoísmo do ser humano, que levou à morte milhões, daqueles que são expulsos de seus países, obrigados a deixar para trás tudo o que conquistaram, o que conseguiram e toda a sua história, por razões de fundo, principalmente político. Estamos vivendo mais um desses momentos lá, com a iminência até de um conflito armado, de um país querendo invadir o outro. Quanta miséria humana vai passando diante dos nossos olhos. E muitas vezes a gente transita por esse meio com uma certa indiferença. Como se isso não nos dissesse respeito. Como se eu precisasse apenas cuidar da minha própria vida, da vida da minha família, dos meus, daqueles que estão mais próximos, e é claro que isso também é obrigação. Mas vejam que essa obrigação de cuidar de você e dos seus, todos os animais cumprem. Não precisa de ser nem ser humano, não precisa ter nem conteúdo moral, não precisa nem conhecer doutrina espírita para fazer isso. O passarinho faz isso, o gato faz isso, o cão faz isso. Ele cuida de si e dos seus. Faz isso por instinto. Até aí, se a nossa vida se resume a cuidar do nosso interesse pessoal e da nossa família, e eu acabo me achando um bom cidadão porque eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não engano, e só isso me parece ser a resposta do que significa cidadania. Tem algum erro nisso? Tem algum erro? Não é possível, isso não é ir além, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. A doença e a morte
nos cercam, dentro de casa, fora de casa, nos impõem sacrifícios, às vezes pessoais, às vezes em favor do outro. Mas quanta dor e morte passa sem percepção de ninguém, sem que ninguém se atente para aquilo, sem que ninguém desperte um sentimento de ajuda, de afeição. E esse é o primeiro sentido da caridade que nos diz a doutrina espírita, né? Benevolência para com todos. E alguns acreditam que fique só nisso. E nos comentários do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, até nos coloca de uma maneira, às vezes até irônica, né? Dizendo assim, olha, as pessoas vão sempre esperando que as coisas melhorem para que elas melhorem. Elas vão aguardando que o governo seja melhor, elas vão aguardando que o time seja campeão, elas vão aguardando que sobrevenha aí, quem sabe, uma herança inesperada, elas vão aguardando que melhore a condição de emprego, ou que chegue a aposentadoria, num país que hoje já é até duvidoso que todo mundo vá aposentar. E a gente vai aguardando, esperando, jogando para frente a oportunidade de começar a servir, a ajudar, a contribuir, de forma efetiva, de forma que mude a história de alguém. Isso nós podemos chamar, esse comportamento consciente, nós podemos chamar de ética espírita. A ética é sempre um conjunto de ações positivas em favor de um certo objetivo. Aí nós temos a ética profissional, nós temos a ética educacional, a ética política. A ética espírita supõe também um conjunto de valores fundamentais extraídos da doutrina cristã e da codificação espírita, que se complementam. O Espiritismo é a terceira revelação, e que determinam um modo de vida pessoal e em sociedade. O modo de vida pessoal e em sociedade é o que eu estou chamando aqui, num conceito bem amplo, bem aberto, de cidadania. De cidadania. Como é que eu sou? O problema ético supõe, além desse conjunto de conhecimentos, uma liberdade para agir e uma responsabilidade da minha ação. Eu sou livre para escolher, mas sou responsável por minhas escolhas. E sou responsável também pelas escolhas que não faço. Sou responsável também pela minha omissão. Nós não crescemos espiritualmente apenas não fazendo o mal. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. E o bem nos cobra diariamente nas circunstâncias de vida. Porque vão passando pela gente situações. Há uma degradação ética geral. Veja um exemplo eloquente, forte, talvez acendido pela espiritualidade, para que a gente pudesse nos dar conta disso. Dizem que nos momentos de crise, de comoções nacionais, regionais, nacionais, mundiais, como aconteceu com a pandemia, as pessoas se sensibilizam e, portanto, começam a auxiliar. Isso é verdade em parte. Foi preciso, porém, que surgisse uma variante do vírus na África, para que se dessem conta de que os países mais desenvolvidos estavam com 75% da sua população já com a segunda dose da vacina, enquanto que os africanos estavam a menos de 7%. 7%. Foi preciso surgir lá, na África do Sul, uma nova variante do vírus para que se olhasse para a África.
Alguém acredita que esses organismos todos, como a Organização Mundial de Saúde e outros, estão realmente preocupados com a humanidade? Empresas que ganharam fortunas com essa pandemia, não era o caso de obrigá-las a cada dose que vendesse para um país rico, que doasse uma para um país pobre? Quem foi que encheu? Quem foi que exigiu isso? Quem foi que exigiu? Enquanto os países estavam com a quase totalidade da sua população vacinada, 7% dos africanos tinham tido acesso à vacina. Existe uma degradação ética que é evidente. Há um processo de dissolução da liberdade fundado nessa degradação de valores. A sociedade de consumo, principalmente aquela que quer vender, que quer girar dinheiro, ela não exige pessoas eticamente constituídas. Ela exige pessoas financeiramente constituídas, posicionadas na vida material. Isso já contaminou o meio político. O meio político. O político partidário, inclusive. De não se exigir pessoas eticamente constituídas para seguir, para orientar uma nação inteira. Uma nação inteira. E a gente vai convivendo com essa degradação e começa a achar que ela é normal. E começa a acreditar que ela é normal. Que essa podridão ética que nos cerca é algo trivial. É algo que eu tenho que conviver porque é assim mesmo. Que absurdo isso. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós temos que ter senso crítico. Discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, supõe senso crítico. A questão não é de julgamento do outro, é de percepção dos valores que às vezes não estão chegando até mim, ou que estão chegando de maneira deturpada. Eu tenho que ter esse senso. Responsabilidade consigo mesmo, responsabilidade com o outro, responsabilidade com o planeta. Isso aqui, esses principais sentidos da liberdade, também resumem os principais sentidos da vivência cidadã. Do que é que significa cidadania. O outro, eu e o planeta interagimos. Ninguém acredite, ainda mais no mundo hoje globalizado, que algo que acontece lá do outro lado do mundo não me diz respeito. O vírus ensinou isso. Ensinou isso. Algo que surge lá na China e que acaba afetando a vida de todo mundo, de todo lugar, de todos os países. Talvez a história mostre no futuro se ficou alguma ilha isolada no meio do Pacífico onde o vírus não chegou. E se não chegou é questão de tempo, porque vai chegar também. Essa experiência de ser contaminado e se cuidar, numa situação dessa de pandemia, é questão de tempo para todo mundo ter essa experiência. Todo mundo vai ter, como todos foram contaminados em determinado momento por uma gripe. Isso vai acontecer. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos se adiantaram pegando talvez a carga mais virulenta, mais forte do vírus. Hoje parece que as coisas já estão numa descendência, permitindo que a doença seja tratada de uma maneira mais simples, mas ainda assim, ela está aí. E não vai se afastar mais. A gripe espanhola, que afetou o mundo inteiro na década de 20, 1918, 1919, 1920, que levou muita gente, alguns espíritos até conhecidos, Eurípides Barçanufo foi um deles, um presidente da República foi um deles. Essa gripe foi gerada pelo mesmo vírus influenza que está hoje aí. 100 anos depois, as pessoas continuam a contrair gripe.
Aquela gripe que começou lá. Claro que hoje, com um sistema imunológico melhor, mais aperfeiçoado, e o número de mortes provocado por gripe é menor. Continua gente morrendo por gripe. Vocês acham que vai ser diferente com o SARS-CoV-2? Daqui a 100 anos, nós teremos gente sendo contaminada pelo Covid e gente desencarnando pelo Covid. Eu não quero banalizar, não quero que vocês entendam que isso é uma banalização. Então vai todo mundo mesmo pegada. Claro, todo mundo tem a obrigação de se cuidar. Mas é para mostrar para vocês que há uma interação lógica entre eu, o outro e o planeta, da qual ninguém escapa. Ninguém escapa. Cada um, claro, precisa se cuidar e ajudar a cuidar do outro. E ajudar a cuidar do planeta, para que as coisas possam melhorar. O modo das minhas relações revela quem eu sou. Qual é o meu interesse na relação com o outro? Há sempre um interesse de vantagem? Há sempre um interesse de vantagem? Nos diz o Livro dos Espíritos que a ação no mundo completamente desinteressada é algo tão raro que as pessoas, quando se deparam com isso, entendem que é um fenômeno ali. Que é um fenômeno. Todo mundo já deve ter participado de alguma, já deve ter vivido alguma experiência dessa. De ajudar alguém de maneira totalmente desinteressada, e até a pessoa que foi beneficiada pela ação começa a te olhar meio estranho. Por que você está fazendo isso? Porque as pessoas não estão acostumadas a ações desinteressadas. Quando elas são ajudadas, elas são beneficiadas por um ato seu, desprovido totalmente de interesse, elas desconfiam. Elas desconfiam. Porque o padrão não é esse. Mas essa é a proposta da doutrina espírita. É favorecer o outro sem interesse algum da sua parte. Algum. Nem aplauso, nem reconhecimento, nem gratidão. Nem gratidão. Faça não esperando nada. Nada. Nem que o outro te agradeça, nem que o outro te aplauda, nem que terceiros te aplaudam. É difícil viver assim. Mas essa é a receita. Essa é a receita. A maioria das pessoas vive e morre sem nunca se perguntar quais as razões de sua existência, quais os seus objetivos e por que fazem o que fazem. Que triste. Sem rumo na vida. A vida virou uma engrenagem repetitiva, em que eu levanto, trabalho, me alimento, me cuido, vou dormir, e no dia seguinte as coisas se repetem. Como se não tivesse um objetivo maior, como não tivesse uma razão, um planejamento para se viver. Não tivesse um sentido mais sublime do que apenas esse, de passar o dia. Alguns até colocam mensagens que, ao meu ver, acabam soando negativa. Venci mais um dia que eu consegui. Mas escuta, mas o dia é um presente para você. Você não venceu. Você não vence um presente. Você não derrota um presente. Você pode até usufruir dele. E a possibilidade de estar encarnado no momento da humanidade que tantos estão desencarnando é um presente sem tamanho da bondade divina. Como é que eu uso disso? Quais os meus objetivos? O que me faz viver? Essa responsabilidade intersubjetiva de um com o outro não é acidental. É estrutural. Eu conversava agora há pouco com um amigo que enfrenta uma dificuldade tremenda de saúde da sua companheira em casa. E tem que se desdobrar para cuidar dela, para cuidar da casa, para cuidar de si mesmo e dos outros interesses que estão fora dali. Olha como essa relação não é apenas um acidente, ela faz parte da estrutura da sua experiência.
Ela veio para que você também cresça, junto com aquela que sofre ao seu lado. Saber socorrer, dar o ombro, uma palavra, um apoio, um ouvido às vezes. Na promotoria tive oportunidades de receber pessoas, as pessoas que procuravam a promotoria normalmente são pessoas com problema. Raramente eu recebia alguma visita informal ou de cortesia. Raramente, acho que só vendedor de livro. As pessoas iam ali, e às vezes eu ouvia. Eu não tinha chance de falar nada. E no final ela falava assim: muito obrigado por o senhor ter conversado comigo. Ela precisava de alguém que fosse ouvido. Nem precisava ter um discurso impactante que mudasse a vida dela. Às vezes ela queria sim uma orientação, uma palavra, às vezes nem isso. Bastava ter alguém que tivesse um tempo para dedicar a ela para ouvir as suas queixas. Isso é caridade. É a caridade moral. É a caridade que não está preocupada apenas em fornecer bens materiais para alguém, porque a grande maioria vai dizer que não tem algo para dar, o que também é uma mentira. Porque ninguém é tão pobre que não tem algo para dar. Até acredito que em termos materiais, a gente tem alguém que não tenha nada para dar, mas só em termos materiais. A caridade material é a menor delas. É a mais fraca delas. Essa relação intersubjetiva estrutura o meu modo de viver. O outro me constitui e eu o constituo. O nível de responsabilidade pelo outro é o termômetro da civilização que eu ajudo a construir. Quanto eu me preocupo com o outro? Quanto as minhas ações em relação ao outro mudam a vida dele? E vejam que eu não estou me referindo apenas às ações de cunho material. Quando a doutrina espírita nos diz que caridade significa, primeiramente, benevolência para com todos, alguns reduzem benevolência à dádiva material. Se isso fosse verdade, se apenas dar alguma coisa que contribui para o patrimônio da pessoa, ou que muda a sua situação material, fosse caridade, todos os políticos em época de campanha estariam fazendo caridade. Hoje a legislação eleitoral até proíbe isso, não pode mais ficar dando cesta básica, fazendo churrasco, dando camiseta, dentadura, tijolo. Até proíbe isso. Mas até pouco tempo atrás, quando ainda permitia, alguém acredita que o político, quando fazia isso em busca de voto, ele estava praticando caridade? É evidente que não. Então vejam que há uma distância entre fornecer meios materiais e praticar caridade. Está longe disso. Está longe. Eu exemplificava aqui com a casa que recolhia fraldas para ajudar o asilo lá de Rincão. Eu uso esse exemplo em vários lugares por onde eu passo. Vejam, a arrecadação de fraldas e a contribuição que se dá à instituição é um ato de caridade material, mas ele precisa ir além. E aqui, felizmente, iam. Porque não era simplesmente colocar num porta-mala e ir lá e descarregar. A entrega era um ato de carinho, de interação com o asilado, com o internado lá, de passar umas horas com ele, de cantar para ele, de comer um bolo junto com ele. A fralda era um acidente, era uma coisa que acontecia lá nos bastidores. Talvez ele nem soubesse disso. Ficasse esse gesto apenas no aspecto material, e eu não teria ali verdadeira caridade. Eu teria um ato de beneficência. Um ato beneficente. Não mais do que isso. A minha interação com o outro é o termômetro da civilização que eu ajudo a construir. Olha essa frase do Livro dos Espíritos, no comentário à questão 768, que fala da lei de sociedade. Homem nenhum possui faculdades completas,
Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não insulados. A interação é a razão da minha vida. É a razão da minha vida. Se eu não interajo, se eu me isolo, eu não cumpro a finalidade principal da minha encarnação. Por isso que eu não reencarnei no meio de uma ilha sozinho, insulado no meio de uma ilha, isolado. É por isso que eu encarnei numa família, numa comunidade, numa cidade. O que me obriga a exercitar a cidadania. Eu preciso do outro para nascer. Eu preciso do outro para crescer com cuidados. Eu preciso do outro para aprender. Eu aprendo com o outro a linguagem falada, escrita. Eu aprendo com o outro uma profissão, um ofício. Eu aprendo com o outro a compartilhar, a dividir momentos, a adquirir habilidades. Eu aprendo com o outro, desde o núcleo familiar até o núcleo social, a ser quem eu sou. No final das contas, eu sou um pouquinho de mim e muito dos outros. Um pedacinho de mim, muito dos outros. Eu preciso do outro no declínio da idade. Eu preciso do outro nos momentos de fraqueza, de doença. Eu preciso do outro até na hora da morte. Até depois de desencarnado, eu deixo coisa aí para alguém cuidar. Mesmo aqueles que não deixam herança, deixam no mínimo um corpo para alguém sepultar ou cremar. Vamos precisar do outro, de uma ponta a outra. Como é que podemos ser, de alguma forma, insensível à reciprocidade disso? Ao fato de que o outro também precisa de mim. O grande espírito La Rochefoucauld disse, numa de suas obras, que deveria tremer diante da vida e diante da morte. Esse é um trecho de um comentário de um espírito, Guillemant, no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, acho que no Evangelho. Certamente, se deveis tremer, é por ser vossa existência incerta, perturbada, completamente falha. É por terdes realizado um trabalho estéril, inútil para vós e para os outros. É por terdes sido um falso amigo, um mau irmão, um conselheiro pernicioso. É por serdes mau filho, pai irrefletido, cidadão injusto, desconhecedor de vossos deveres, de vosso país, das leis que vos regem, da sociedade e da solidariedade. Que terremoto! Esse espírito Guillemant disse lá em 1858, 59, nos comentários ao Livro dos Espíritos. Eu comecei, então, a partir de um texto que eu havia lido, de um jornalista chamado Gilberto Dimenstein. Ele disse assim, olha, existe nesse meio social, na verdade, ele disse, 2 tipos de cidadão. O cidadão que vive a vida da comunidade onde ele está, e o cidadão que às vezes vive só a sua vida, quando não, atrapalhando a dos outros. Ele chamou lá cidadão de primeira categoria, cidadão de segunda categoria. Eu fui refletindo sobre a classificação dele, eu achei que só 2 categorias era muito pouco. Então, eu queria refletir com vocês alguns tipos de cidadania, cada um que se encaixa onde quiser. Alguns vão estar aqui num misto entre uma categoria e outra. Não é um julgamento. Todos nós somos seres em construção. Todos nós. Todos nós estamos aprendendo a ser cidadão melhor. Todos nós. Então não é uma censura, não é um ataque de pedras. É apenas um exame de consciência. Para que você perceba em que pé que eu estou nessa gradação. E a partir dessa constatação, você comece a mexer pedras que façam a diferença. Então,
eu acredito que a gente poderia, até por uma questão didática, dividir essa categoria em 4 níveis. O primeiro nível eu vou chamar do nível anticidadão. 4º nível. Aqui prevalece o exclusivo interesse pessoal. Existe uma insensibilidade absoluta em termos sociais e ambientais. Não quer saber nada de ninguém. Cada um leva a sua vida. Ele está pouco se lixando se alguém está sofrendo dentro ou fora da família dele, no meio que ele vive ou não. Ele não está nem um pouco preocupado com o meio ambiente. Nem um pouco preocupado. Descartar coisas pela janela do carro, coisas que a natureza não vai conseguir fazer desaparecer em 1 século, 2, 3, para ele é coisa trivial. Abre a janela e joga. Ele não tem a mínima preocupação ambiental, ele vive à margem da lei. Se tiver oportunidade de praticar crimes, ele pratica sem escrúpulo, ele é violento, é machista, é preconceituoso, é racista. Para ele a responsabilidade é sempre do outro. Fulano que não presta, ciclana que não presta. É sempre alguém que quer fazer o mal para ele. Ele é desprovido de princípios éticos, cívicos, espirituais. Ele é desleal, é infiel, é hedonista, que é apenas os prazeres da vida. Sem escrúpulos, sem dramas de consciência, ele não trabalha, porque ele vive da exploração alheia. Tenho certeza que não tem ninguém aqui nessa categoria. Mas ela existe. Ela existe. Não vou aqui dar nome, não vou apontar ninguém, mas a gente já começa a perceber algumas dessas características em personagens que vão povoando a nossa vida e a vida da nação. 4ª categoria. Vamos para uma categoria um pouquinho melhor. Cidadão de 3ª categoria. O cidadão de 3ª categoria, ainda o interesse pessoal é o que importa. Ele é orgulhoso, ele trabalha muito para manter uma centralidade material. Já teve um progresso, ele trabalha. Trabalha muito para manter a situação material a melhor possível. Ele não vive na alta criminalidade, mas ele aceita pequenos ilícitos. Desde que aquilo lhe favoreça, tudo bem. Vai indo. Ele aceita esses pequenos crimes. No casamento, ele acha que a infidelidade, se partir dele, é questão de oportunidade. Se partir dele. Se partir do outro, do companheiro ou da companheira, é o fim do mundo. Mas se partir dele, passou um cavalo selado na minha frente. Princípios éticos e espirituais são ausentes ou são débeis, como justificativa para o seu estilo de vida. Para se justificar, esses princípios são frágeis. Levar vantagem e criticar são as suas especialidades. Enxerga muito problema, vê problema em tudo, problema no governo, problema no outro, problema com quem convive dentro de casa. Ele conhece os dramas socioambientais, mas isso não o sensibiliza. Ele sabe, já tem até consciência disso, mas aquilo ainda não mexe com ele. Se ele receber alguma parcela de poder, ele tem tudo para descer para a categoria anterior. Diziam os espanhóis assim: queres conhecer Carlito? Dê-lhe um carguito. Se ele tiver uma parcelinha de poder, a chance de dar um passo para trás é enorme. Porque os princípios são frágeis. Ele já deu um passinho para frente enquanto cidadão, mas ainda está longe. Vamos ver um cidadão de 2ª categoria. 2ª categoria. O interesse pessoal ainda predomina, mas ele já é sensível às misérias humanas. Ele é solícito, desde que isso não exija muito do seu tempo. Desde que não atrapalhe muito o seu interesse pessoal. Ele é muito fiel às suas obrigações religiosas, às suas obrigações institucionais formais.
Obrigações essas a que ele atribui um valor absoluto. Nossa, eu não posso faltar na cerimônia tal, não posso deixar de praticar ou receber tal sacramento, ou tal fluido, ou tal passe, não posso deixar de receber. Ele atribui valor significativo às obrigações religiosas, mas um valor exagerado. Ele acha que aquilo é o suficiente. Se participa de alguma atividade do terceiro setor, as atividades não governamentais, como uma ONG, por exemplo, são as atividades do terceiro setor. Se ele participa de alguma atividade do terceiro setor, ele o faz por pouco tempo e com irregularidade. Ele vai um dia, não aparece 2, pula 2 meses, daqui a pouco ele aparece lá outra vez. Não tem regularidade naquela atividade que ele se propôs a assumir. As molas do seu agir, o que o leva a fazer, ainda estão atrelados aos freios da lei. Eu não faço porque é crime, eu não faço porque senão eu vou ser preso. Eu não faço porque eu posso ser punido, vão me pegar. A ira divina, Deus vai me castigar. Se eu fizer isso, eu vou ser castigado, ou eu vou para o inferno. A reputação, ao temor do escândalo. Se ficarem sabendo que eu fiz isso, vai ser um escândalo. Esses são ainda as preocupações centrais dele. Ele está preocupado mais com eventuais consequências que afetem o seu interesse. Às vezes até presta ajuda financeira impessoal a alguma obra, a algum projeto, a alguma instituição, porque isso funciona como um lenitivo para a consciência dele. É isso. É o ato de beneficência, não é um ato de caridade. Ele ajuda. Mas isso deixa o coração dele mais tranquilo. Eu ajudo a instituição A ou B ou C, eu dou algum dinheirinho lá por mês, ou quando me ligam, eu me proponho a ajudar. Como um ato de beneficência. Vamos ver o que seria o cidadão de primeira categoria. De primeira categoria. Notem que eu estou pegando aqui modelos, perfis, que não são religiosos. São éticos. São éticos. O sujeito, para ser o cidadão de primeira categoria, de segunda categoria, ele pode ser até ateu. A questão, a religião aqui é mais um suporte, alguma coisa que pode ajudar, pode facilitar o entendimento e o propósito de vida. Mas ela não é essencial, porque existem boas pessoas, excelentes cidadãos, que são ateus. Então a questão não é só a religião. A gente tem a felicidade de ter uma fé religiosa, porque isso facilita muito, nos ajuda demais. Olha o cidadão de primeira categoria. Primeiro, o interesse pessoal desaparece? Claro que não. Mas ele tenta conciliar esse interesse pessoal com os interesses da comunidade onde ele vive. Tem um esforço dele para, sem desprezar o próprio interesse, o interesse da sua família, a sua manutenção, o seu negócio, os seus ganhos, sem prejudicar os outros. Sem explorar, sem subir pisando na cabeça de alguém, sem aproveitar dos mais frágeis. Continua existindo o interesse pessoal, porém, conciliado com os interesses comunitários. Ele é sensível aos dramas alheios e tenta minorá-los pessoalmente, conferindo dignidade aos infortunados. Tenta ajudar quem ele pode da melhor maneira, não apenas na intenção, na ação. E ele vai e faz. Aquilo não mexe apenas com a emoção e com o coração dele, que é o primeiro passo. Um estremecimento moral. Ele vai além. Bota a mão na massa para fazer. É afeito ao trabalho voluntário. Dia, tempo e carinho. E não apenas dinheiro. Ele dedica uma parte do seu dia, algumas horas da sua semana, para fazer alguma coisa em favor de alguém. Mesmo que aquilo não lhe traga um centavo em termos de vantagem financeira. Ele sabe diferenciar espiritualidade de religião.
A noção de espiritualidade é muito superior à noção de religião. Eu não ajudo A, B ou C porque ele é da minha religião. Há um sentido de espiritualidade, de ascensão, de perceber que a vida verdadeira não é a vida material, é a vida espiritual. O altruísmo que ele põe em prática não provém de temores externos, mas de valores que ele incorporou ao longo da vida. Ele não cumpre a lei, porque se não cumprir, vai ser punido, vai ser preso, vai ser pego. Ele cumpre a lei porque aquilo é um valor para ele. Pode ninguém estar vendo. Aliás, pode a lei nem punir aquilo. Faz, porque aquilo é uma questão de consciência. É uma questão de valor que ele incorporou. Ele não faz porque teme que, se não fizer, vai ser castigado por Deus ou vai para o inferno. Como eu disse, tem até aquele que faz e nem acredita em Deus. É incapaz de humilhar alguém. Eu falo até hoje para os meus filhos, quando estão na fase de conhecer alguém, namoro, etc., que tem um bom teste para se fazer com namorado ou namorada. Preste atenção como é que ele se relaciona com as pessoas simples, com a empregada da casa, com o jardineiro, com o garçom do barzinho que você vai. É um bom termômetro. Ele é prepotente, ele é arrogante com alguém, ele acha que o outro está ali para servir, ele grita com ele. Ele acha que o outro não está fazendo mais nada que é obrigação em servi-lo. Como é que é o relacionamento dele com alguém? Ele é capaz de humilhar pessoas apenas porque elas estão numa posição ocasional, aparentemente inferior à dele? O cidadão de primeira categoria é incapaz de humilhar alguém. Ele é agradecido pelo que ele tem, ele relativiza os bens da matéria. Pode tê-los, pode ter um bom carro, pode ter uma boa casa, mas ele tem consciência de que aquilo é um acessório. Agradecido por tê-los, grato a Deus por tê-los, mas aquilo não faz a essência da vida dele. Ele não vive em função daquilo. Ele não vive só para ter aquilo ou ter cada vez mais daquilo que todo mundo preza, daquilo que todo mundo valoriza. Ele é ativo no terceiro setor e nele empenha boa parte de seu tempo e da sua capacidade, sem esperar nada em troca. Ele adere a um grupo de serviço, ele vai lá participar de uma campanha de arrecadação, de atendimento das pessoas carentes, ele vai lá ajudar num mutirão, sem esperar que aquilo lhe traga nada em troca. Ele é cuidadoso com as suas pegadas ecológicas. Ele vai sendo cuidadoso. Ele vê o que ele descarta, o que ele joga, até o tipo de produto que ele usa. Se há alguma coisa, em termos ambientais, mais amigável ao meio ambiente, ou se há alguma coisa que só produz dano ambiental. Ele é humilde, prefere não alardear o que ele faz para os outros. As pessoas nem ficam sabendo exatamente que tipo de atividade ele tem. E ele se sente bem com isso. Ele não precisa colocar no Facebook que ele fez. Ele não precisa colocar nas redes sociais foto do presente que ele está entregando no dia de Natal para a população pobre. Ele se sente mal fazendo isso. Ele não precisa dar publicidade a tudo aquilo. Ele é pacificador. Foge de polêmicas, mas não deixa de lutar por aquilo que ele entende justo. Não é ver injustiça e ignorar. Lute por aquilo que é justo, mas eu não preciso criar polêmicas inúteis, eu não preciso fazer barracos para defender direitos. Sabe que está longe da perfeição, mas luta contra os seus defeitos. Está longe, não é o santo. O cidadão de primeira categoria não é alguém que já pode ser canonizado. Não é. Ele está longe disso. Mas ele conhece as imperfeições, já percebeu quais são os defeitos dele e luta ferozmente contra esses defeitos. Ele tem tudo para dignificar qualquer atividade profissional e qualquer atuação política. Tem tudo. Esse é o sujeito que, se estiver no meio político, faz bem para a política. É o sujeito que, se estiver no meio profissional,
qualquer que seja, o universitário, o empresarial, o industrial, ele faz bem para aquele meio. Ele concilia as questões de interesse da empresa ou da comunidade de trabalho, os interesses da sociedade, os cuidados com o meio ambiente, aquele tripé que os cientistas chamam de sustentabilidade. Sustentabilidade. Ele paga um alto preço por ser ético, mas nem isso o desanima. Porque vejam, viver dessa maneira não é ter facilidades. Vide Jesus. Jesus é a encarnação da ética. Foi fácil? Acabou pregado numa cruz. Ser ético, ser correto, ser decente, não aceitar certos compadrios, não se submeter a certas chicanas, a acordos que vão trazer benefícios para uns e desgraça para outros, tem preço. Pode ser o seu emprego o preço. Pode ser a sua não promoção o preço. Ele sabe disso. Mas isso não o desanima. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Esse cidadão de primeira categoria, que vai se empenhando em construir uma nova civilização, portanto, ele pratica a cidadania para construí-la. Que indícios essa civilização mostra que são indicativos de que ela é uma civilização completa? Olha a resposta. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Moral. Nessa resposta ainda, credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas, obtidos maravilhosas invenções? Olha, a humanidade evoluiu, hein? Puxa, olha a comunicação, olha a telefonia celular, olha a internet, olha os satélites artificiais. Por que vos alojais e investis melhor do que os selvagens? É isso que você acha que significa uma grande civilização? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos que há percorrido a primeira fase da civilização. Como nós estamos gatinhando. Como estamos gatinhando. Que progresso intelectual, científico tivemos, mas quão distante dele está o progresso moral. Quanto evoluídos moralmente nós ainda somos. Exemplos não vos faltam. O que falta é boa vontade, sempre rara. Essa frase é de São Vicente de Paulo. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Jesus, Madre Teresa, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, o Chico, o Caibar, o Eurípides, só para colocar umas figuras espíritas, mas tem uma infinidade de gente que serviria de exemplo. Esse sujeito que deu essa mensagem, eu tirei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 13, exemplos não vos faltam, o que falta é a boa vontade sempre rara. São Vicente de Paula. São Vicente de Paula é considerado o padroeiro da caridade. O padroeiro da caridade. Ele foi ordenado padre com 19 anos de idade, em 1600, portanto ele nasceu no mesmo século que o Brasil havia sido descoberto, ou no século seguinte, o Brasil foi em 1500, né? 1501 já começou o século XVI. Ele nasceu por volta de 1580. Em 1600 ele foi ordenado padre, ainda com 19 anos. Teve a oportunidade de ser o capelão da rainha francesa, é um padre francês, e usou todo o acesso que ele tinha ao poder e às vantagens em favor de pobres. Por isso que é considerado o pai dos pobres. E muitos movimentos nasceram a partir da inspiração dele, os chamados vicentinos. Vicentinos, que cuidam da assistência às pessoas mais carentes. Então, quando São Vicente de Paulo fala isso, ele próprio é o exemplo.
Curiosamente, só a título de curiosidade, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver aqui, em Paris há uma capela, a capela de São Vicente de Paulo, onde se encontra o corpo de São Vicente de Paulo, incólume, dentro de uma urna de vidro. O sujeito desencarnou em 1670, mais ou menos, um pouco menos talvez, mas ainda no século XVII. E o corpo dele permanece íntegro, dentro dessa urna lá na igreja. Numa capela, numa ruazinha meio que anônima, não é num grande museu em Paris, não. É uma rua anônima. Vocês acham isso até na internet, se procurarem pelo nome dele, vão ver lá, tem até vídeos, etc., do corpo dele lá. Talvez seja mais um alerta da espiritualidade, da grandeza de um homem desse, cujo corpo não se degrada, mas mais do que isso, o exemplo moral não se degrada. Eu queria concluir, já estourando o nosso prazo aqui, com o relato de André Luiz, no primeiro capítulo do Nosso Lar, quando ele faz um raio-x dele. E eu sempre falo, quando eu uso essa passagem, eu sempre falo, isso aqui é primeiramente um chacoalhão para mim, porque eu me sinto muitas vezes na situação que ele se sentiu lá. Só que ele está fazendo um alerta que ele não teve, mas nós estamos tendo. Olha essa passagem. Na verdade, no meu conceito, eu não tinha sido um criminoso. Minha vida física, transformada pela morte, não tinha sido marcada por fatos diferentes do padrão comum. Do padrão comum. Filho de pais talvez generosos demais, eu conquistei meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhei dos vícios da juventude da minha época, organizei um lar, tive filhos, procurei estabilidade para garantir a tranquilidade econômica de minha família. Quem daqui está fora disso? Isso é o padrão, gente. Todos nós nos encontramos. Olha para a sua vida e fala, puxa, olha, eu cuidei dos meus, eu não fui um criminoso, eu cuidei dos meus interesses, eu procurei estudar, eu cuidei da minha família, eu tive filhos, eu cuidei da minha casa. O padrão. Mas vamos em frente. Mas pondo a mão na consciência, que me acusava silenciosamente, alguma coisa me dava a sensação de tempo perdido. Eu tinha vivido na terra, usufruído seus bens, aproveitado as bênçãos da vida, mas não tinha quitado completamente o débito enorme. Eu tive pais dedicados que nunca soube valorizar. Eu prendi esposa e filhos com egoísmo feroz e destruidor. Eu tive um lar que fechei a todas as pessoas que se encontravam em dificuldades. Aproveitei as alegrias da família, esquecendo de dividir essa bênção com o resto da humanidade, permanecendo indiferente aos mais básicos deveres de fraternidade. No fim, como uma flor criada em estufa, não conseguia encarar a realidade eterna. Não havia desenvolvido os potenciais que Deus havia me dado. Sufoquei tudo criminosamente, pensando só no meu bem-estar. Não me preparei para a nova vida. Por isso, era justo que me sentisse como um aleijado, que fosse obrigado a caminhar para continuar viagem. Ou como um pobre mendigo que, cansado no deserto, caminha sem destino, empurrado por ventos fortes. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Que alerta importante. Que alerta importante. Que seja esse alerta e essa nossa reflexão o motivo para a revisão da nossa vida e de quanto a doutrina espírita significa para mim algo concreto e não apenas uma filosofia a qual eu aderi. E não apenas um conjunto de fenômenos nos quais eu acredito.
Que ela seja algo que mude a minha maneira de ser e de agir diante do mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês.